Procurador, muito obrigado pela tua gentileza em nos atender aqui na Jovem Pan, sempre muito bem-vindo. Parabéns pela nomeação, bom dia. Bom dia, Michael, bom dia a todos que nos acompanham. Então, Rafael, um grande desafio pela frente. O senhor será empossado no próximo dia 4 de outubro para chefiar, ser o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, rodeado de expectativas, mas também de muitos desafios, porque esta pandemia, além de mudar as nossas vidas pessoais e nas questões sociais, também provocou diversas alterações trabalhistas, né, na nossa relação com o trabalho, não é mesmo? Isso, exatamente. Nós estamos num momento ainda de superação da pandemia, ainda temos a pandemia, embora a situação já melhorou bastante. E, claro, na minha função administrativa no Ministério Público, a ideia é justamente buscar dar todas as condições para que os procuradores e as procuradoras do trabalho, servidores e servidoras do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul continuem fazendo a sua função constitucional de zelar pelos direitos dos trabalhadores, que, como tu bem colocaste, né, agora é mais importante do que nunca. Nós tivemos uma parte positiva que o Ministério Público do Trabalho, como ele já vinha com uma estrutura tecnológica bastante avançada, ele não parou em nenhum momento da pandemia. Mesmo quando precisou fazer o trabalho remoto, nós tínhamos ferramentas que permitiu que continuássemos prestando o nosso serviço à sociedade, principalmente aqui a sociedade gaúcha, no momento que ela mais precisou, né? Nós tivemos diversas situações aí com a pandemia da Covid, bastante problemas na relação de trabalho. E a ideia é justamente continuar avançando e fazendo esse trabalho tão importante que o Ministério Público do Trabalho tem feito. Doutor, dentro desse trabalho importante do MPT aqui no Rio Grande do Sul, há a questão administrativa. E vi pela tua primeira fala que tu pretendes fazer a aquisição de bens para o Ministério Público do Trabalho nos locais, nas subsedes regionais, onde os imóveis são locados, gerando ali a médio e longo prazo uma excelente economia para a administração do órgão. Como começar e por onde começar a botar esse projeto, a dar os primeiros passos nesse projeto? Isso. O Ministério Público do Trabalho, no Brasil todo, ele tem um projeto que é de locação zero, ou seja, reduzir despesas com locação, né, fazendo aquisições de sedes próprias. E isso, claro, no futuro, né, a longo prazo, é algo que vai melhorar a estrutura do ponto de vista orçamentário. E aqui no Rio Grande do Sul nós já fizemos, nos últimos 2 anos, aquisições de algumas sedes e está em andamento algumas outras. A ideia é reduzir o mínimo possível, praticamente zero, qualquer unidade lotada. E isso é ótimo porque é importante o Ministério Público ter esses locais, né, tá acessível à população, à sociedade, principalmente ao trabalhador, para enfrentar nesse momento essa situação de dúvidas e de incertezas, principalmente no aspecto das relações trabalhistas. Porém, claro, sempre cuidando, né? Hoje em dia precisa a gente ter uma gestão financeira bastante responsável e também gastar com eficiência, né? Porque nós vivemos aí num momento de dificuldade, um momento de crise, no âmbito público também dificuldades orçamentárias, mas que isso não pode jamais impedir a atuação do Ministério Público do Trabalho, que realmente ele a sua tarefa de defender, né, o trabalhador, a sociedade neste momento tão crítico, ele tem que continuar sendo executado. Claro. Doutor, o senhor atuou como advogado trabalhista e professor antes de ingressar no Ministério Público do Trabalho em 2014. De lá para cá, de 2014 a 2021, foram diversas mudanças. Quais o senhor apontaria como as principais e, nesse momento, qual que seria o primeiro desafio nessa relação empregado com empregador? Muito também por conta da pandemia, mas houve uma série de mudanças nessa relação entre os dois lados, empregado e empregador. O que o senhor enxerga como principal desafio nesse momento? Sim, eu diria, Michael, que desde 2017, principalmente, né, começando com a reforma trabalhista, houve uma sucessão de mudanças da lei trabalhista que chega a ser difícil até de acompanhar, né, os órgãos jurisdicionais, de acompanhar tantas mudanças, e isso, de certa forma, prejudica, desestabiliza as relações, porque a toda hora vem uma nova lei, e claro, com a pandemia, que aí sim havia um motivo para adaptação, né, vieram novas leis também tratando da pandemia. Mas eu vejo hoje o principal desafio
São duas coisas, principalmente. A primeira questão nós temos hoje um cenário econômico de desemprego. Isso não necessariamente tem a ver com a legislação trabalhista, mas afeta, porque quanto maior o desemprego, maior a chance de ocorrer fraudes, maior a chance de ocorrer descumprimentos da lei trabalhista, porque as pessoas estão realmente precisando de algum tipo de renda e às vezes se submetem a qualquer tipo de condição. Então a gente fica muito preocupado às vezes com algum tipo de fraude ou de exploração do trabalhador diante dessa situação econômica, dessa falta de emprego e a pessoa sujeitar a essa situação. Por isso o Ministério do Trabalho é sempre muito vigilante, né, nesses temas. Claro que não é a regra, mas em cenários como o presente acaba tendo maior probabilidade de ocorrer. E o segundo ponto é o próprio avanço da nossa legislação trabalhista, né? Nós tivemos um exemplo, os trabalhadores em plataformas até de tecnologias, que na pandemia ficou claro que esses trabalhadores não tinham proteção suficiente nesse tipo de relação. Então, o Ministério Público do Trabalho atuou desde o início para garantir alguns direitos básicos durante a pandemia para esses trabalhadores, e nós realmente vamos precisar discutir essas relações no futuro, não só essa, mas todas as relações que passam a ser agora no modelo híbrido, né? Tem atividade presencial, mas também tem a atividade remota, e de forma a manter o equilíbrio, que o empregador possa dar condições para o trabalhador exercer essa atividade, eventualmente de forma remota, né? Mas sempre, claro, respeitando a lei, respeitando os limites que existem para esse tipo de relação. Fazer-se cumprir-se a lei, doutor, é algo muito bom, óbvio, né? Cumprir-se a lei, mas é algo também que se torna dificultoso, porque a gente vive hoje, especialmente, há algum tempo já, mas falando de hoje, um 8 ou 80. Nós temos algumas denúncias, averiguações, investigações em cima de trabalhos, de situações análogas à escravidão, como já houveram denúncias aqui na região da Serra Gaúcha, e hoje nós estamos nesse híbrido, como o senhor diz, do home office, né? Então tem que se trabalhar com os dois extremos, né? Evitar aquilo e ajustar isso para se andar tudo dentro das linhas da lei, né? Sim, exato. E a gente tem, assim, quando a gente fala em cumprir a lei, muitas vezes se pensa só que está defendendo o trabalhador, mas na verdade, quando se cumpre a legislação trabalhista, além da defesa, né, da proteção ao trabalhador brasileiro, isso protege também a própria sociedade, o mercado, por exemplo. Porque se eu tenho duas empresas na mesma tarefa, uma está descumprindo a lei e a outra cumpre, a que cumpre a lei, o seu produto vai ser mais caro, né? O seu serviço vai ser mais caro. E aí é um problema de concorrência desleal, né? Então a gente tem que trabalhar e ter o cuidado de não permitir que empresas que consigam aumentar seu lucro pela exploração do trabalhador ou pelo não cumprimento das leis trabalhistas elas não podem continuar no mercado, porque elas afetam todo o mercado. E claro, hoje a gente tem um momento bastante atípico, às vezes é difícil, né, essa implantação, por isso que é importante sempre ter uma boa assessoria, uma consultoria jurídica às empresas, principalmente o empregador, para saber os seus limites, mas ainda assim é plenamente viável de cumprir a legislação, e quando é detalhes, ajustes, isso é uma coisa que é menos grave do que nem tu colocaste, né? Tem uma situação de extrema, de fraude ou de colocação do trabalhador em condição análoga de escravo. Então existem vários momentos. Eu sei que a época é uma época complicada, às vezes porque mudou muitas leis, mas é muito importante o empregador, porque como ele responde por aqueles trabalhadores, ele ter esse cuidado, né, na hora de tratar de cumprimento da legislação trabalhista para evitar problemas futuramente. Tá certo. Doutor Rafael Pego, natural de Porto Alegre, porto-alegrense, gaúcho, 39 anos, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, também ainda mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Sevilha, além de doutorando pela Universidade Complutense de Madrid. Nosso convidado especial do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan nesta quarta-feira, e o novo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, a ser empossado no dia 4, mas já inicia suas atividades, já trabalha no órgão. Muito obrigado pela tua gentileza conosco, desejamos sucesso e que tenhas um bom trabalho agora à frente do MPT, que é um órgão tão importante para as garantias das leis trabalhistas de todo o povo aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Michael. Estou à disposição agora de vocês. Tá certo. Muito obrigado. Tenha uma ótima quarta-feira. Obrigado pela gentileza. Os microfones da Jovem Pan sempre à disposição do senhor e também do Ministério Público do Trabalho. Obrigado.